Άγνη παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Alô? Tá gravando. Sim, está gravando. Ok. Bom, veja, o sacramento da confissão, qual é a importância disso? É que é necessário que nós confessemos nossos pecados para poder participar da liturgia e da Eucaristia. Olha só. Imagine vocês, não há confissão. É um problema. A pessoa carrega os pecados. E isso é um problema sério, né? Eu vejo muito, por exemplo, os problemas que os pastores têm, não é? Porque não há confissão, os problemas com o casamento, com a família. Davi, veja, essa distinção de pecado mortal, venial, na Igreja Ortodoxa não existe. Todo pecado é pecado. Então, vou lhe dar um exemplo bem concreto. O vírus é bem pequenininho, pequeno, mas causa um grande mal, né? Não é isso? Então, não importa o tamanho do pecado, ele faz mal para a alma. Então, se você não confessa seus pecados, você está causando um grande mal para você. Antigamente, não lembro exatamente, havia, a igreja considerava pecado que a pessoa faltasse, era pecado mortal, não sei se é exatamente isso, faltar à missa. Sim, mas às vezes a pessoa não pode ir por uma série de razões. Uma pessoa está tão fraca que não vai para a igreja, está doente, então eu vou jogar fora? Não. Então, classificar pecados é complicado, é muito complicado. Porque a confissão é vista como um tratamento da alma. A confissão não é jurídica. Ah, você se confessou, vou lhe dar um castigo. Você vai rezar 30 Pais Nossos. Isso não existe na Igreja Ortodoxa. Porque orar, a gente tem que orar muito. Então, orar não é penitência, de jeito nenhum. Então, quando você confessa um pecado, você tem que receber uma orientação para você curar aquele problema. Tem pessoas que têm pecados que, eh, que se repetem, a pessoa não consegue e tal. Então, temos que fazer alguma coisa num tratamento espiritual. Veja, existem sim algumas penitências, né? Vou lhe dar um caso grave. Imagine uma mulher que cometeu um aborto. Então, é um pecado gravíssimo. Então, esta pessoa tem que passar um tempo sem comungar. Vai depender, um ano, dois, não sei, depende da situação, né? Então, a pessoa comete um crime grave, então tem que ter algum tipo de trabalho espiritual. Vejamos melhor como tratamento espiritual. A penitência é um tratamento espiritual, né? Para que a pessoa possa se arrepender da sua falta.
É aí o Salmo 51, Senhor, meu pecado está sempre diante de mim. O arrependimento é o que faz com que o pecado nos ajude na nossa santificação, no sentido de que nós reconhecemos que erramos e pecamos e nos arrependemos. Então, muitas vezes, como diz São Paulo, onde há queda, superabundou a graça. São Paulo pecou, rei Davi pecou, rei Salomão pecou, mas o arrependimento, o apóstolo Pedro pecou, Judas pecou, mas não se arrependeu. Ele se enforcou de desgosto, de raiva, sei lá, mas não se arrependeu, não. Ele, ao invés de pedir perdão a Deus, ele ficou tão chateado que se matou. Percebe? Bom, temos aqui, seguindo a sequência, temos aqui o casamento, é um sacramento também, né? O sacramento do casamento foi instaurado no paraíso e foi nas bodas de Caná também. Deus abençoou o casamento. É recomendável que as pessoas se casem na igreja. Com casamento já é difícil, imagina sem casamento, é complicado. Temos a Santa Unção, e aqui não é apenas a extrema unção, que é dada só aos que estão morrendo. Não. A pessoa está doente, você pode fazer uma unção para ajudar na recuperação. E, finalmente, o último sacramento, as ordens, não é? Então, o bispo é ordenado bispo por outros bispos, pelo menos dois bispos, nunca um sozinho. Dois, porque já formam três. Um sozinho, não, já dois não dá. Três, sim. Ou vários bispos, talvez são 10, depende do tamanho da igreja. O presbítero, sim, primeiro o bispo é monge, depois é ordenado subdiácono, diácono, presbítero, bispo. Eu sou presbítero, eu fui ordenado leitor, subdiácono, diácono, eu sou diácono também. Eu limpo a igreja, faço faxina, faço as coisas que um diácono faz. Eu faço. E eu faço porque não tem quem faça. Eu faço. E depois presbítero, e depois recebi o título de arcipreste, mas continuou presbítero. Muitas pessoas fora da igreja pensam que eu sou bispo. Dizem, o senhor é bispo? Não, sou presbítero, arcipreste. Esse é meu trabalho. E o diácono, ele é subdiácono, diácono. Então, um diácono poderá ser padre depois, dependendo da igreja precisa, ordena diáconos para padre. Eu sou diácono, ok? Bom, então, encerrados a parte dos sacramentos, podemos abrir para perguntas, ok? Temos uns 10 minutinhos aí para fazer perguntas, ok? Ficou claro a diferença entre tradição apostólica, igrejas modernas? Ok? Comentários? Barnabé diz que sim, vai cair na prova. Outra coisa, o clero é ordenado para o serviço litúrgico. O serviço litúrgico. Bom, gente, eu vou pedir uma coisa. Vamos nos concentrar nos temas
que estamos tratando, porque senão vão surgir outras coisas. Estamos tratando aqui sobre. Não, estou explicando, Davi, porque senão te dispersa. E você perguntou sobre a igreja na anterior, e hoje é a hora de responder as dúvidas. É só por isso. É uma questão de metodologia, meu filho. Vamos concentrar. Sobre a Santíssima, nós vamos falar muito. Aliás, vai ter uma catequese sobre a Virgem Maria. É que nós não podemos responder tudo hoje, meu filho. Vamos ter que ter método, como diz o açougueiro, vamos por parte, uma parte, né, para poder, tá? Então, perguntas, é a hora das perguntas. Os monges, os monges, eh, os monges se dedicam se consagram a Deus. Então, nós temos alguns monges que podem ser diáconos, podem ser presbíteros, e deles poderá sair um bispo, né? Ok? Sim, o Serafim fez a pergunta sobre. Repete aí a pergunta, bota aí. Serafim, completa a pergunta aí. Foi definida e estabelecida por Deus. Termina a pergunta. Querido, eu expliquei isso. A roupa do Antigo Testamento, Deus estabeleceu para ser o culto. Ora, o culto cristão, né, ele tem uma raiz no culto judaico, porque Cristo, não é? Veja só, presta atenção. No Antigo Testamento havia o sacrifício de animais, certo? E aspergia o sangue e tal. Aí Cristo vem e diz: não, ele é o Cordeiro de Deus. E substitui os animais por Cristo. Então o culto muda sua figura e seu conteúdo, mas há um sacrifício. Nós celebramos um sacrifício. A Eucaristia é um sacrifício oferecido a Deus. Portanto, o culto cristão, ele é uma continuidade, não é? Só que ele é cristificado. É. Olha, o Davi está querendo saber das ordens religiosas. A, a Igreja Ortodoxa, ela não tem essa característica latina dos carismas, né? Então, você tem os beneditinos, tem os franciscanos, tem os capuchinos, tem os salesianos, há diversas ordens religiosas. A Igreja Ortodoxa só tem uma ordem, a ordem monástica. Os monges pertencem a uma única ordem. Então, os monges não são uma classe sacerdotal. Os monges são uma vocação espiritual. Serviço, oração. Alguns monges serão ordenados, porque alguém tem que celebrar a liturgia, não é? Aí você tem padres, diáconos, que são monges. Aliás, tem na ordem dos bispos, veja só, você tem o monge que foi ordenado diácono, foi ordenado presbítero, uma vez que é ordenado presbítero, ele
pode ser ordenado arquimandrita. Arquimandrita já é muito próximo, pode ser ordenado bispo. Os bispos são escolhidos dentre os arquimandritas, ok? Bom, eu respondi a pergunta de Davi sobre os beneditinos. Olha, isso aí é a pergunta se um monge pode ser esquema. Na vida monástica existem várias funções, digamos assim. Você tem os monges que vivem uma vida cenobítica, uma vida comunitária, certo? Você tem alguns monges que vivem como eremitas, vivem sozinhos. Uma vez por mês, não sei, uma vez por semana, não sei a periodicidade, eles vão no mosteiro comungar ou buscar comida, enfim, tem uma rotina própria. E o esquema podemos pesquisar melhor, vocês podem pesquisar também, é, é uma, é um, ele está num programa monástico todo especial, né? Silêncio, reclusão, contemplação, né? Então, inclusive, eles são considerados mortos para o mundo, já não se interessam por essas coisas, eles já vivem em função do reino de Deus. Então, tem umas roupas especiais, não é? Cheia de símbolos, quer dizer, são considerados aqueles que estão sacrificados. Cristo não foi sacrificado na cruz? Então, o esquema é um monge que se sacrifica por Deus, já vive sacrificado. Porque tem alguns monges que têm muita atividade, por exemplo, eu estive em alguns mosteiros na Grécia, em Monte Athos, você tem monges que pescam, monges que cultivam, monges que vão na cidade fazer compras, monges que são padeiros, monges que fabricam pão, fabricam vela, fabricam... Então, quer dizer, há várias dimensões da vida. Outros se dedicam à iconografia, ou se dedicam a- ao canto, né? Então, quer dizer, tem muitas coisas. Então, o esquema é um caminho espiritual. Então, no momento, não poderia entrar em muitos detalhes, porque é outra área, né, da vida monástica, ok? Bom, mais perguntas? Davi, Rafael, como está nosso tempo aí, por favor? Ainda tem mais de 10 minutos. Eu já expliquei, eparquia é um território eclesiástico. Por exemplo, a Igreja da Polônia tem uma eparquia no Brasil. O que é isso? É um território brasileiro, né? É considerado uma eparquia, que tem um bispo e um bispo auxiliar. Então, esse território é uma diocese. Então, eparquia é um sinônimo de diocese. Um território eclesiástico, administrativo, né? A nossa igreja sérbia, por exemplo, a Diocese Sérbia de Buenos Aires, América do Sul toda,
e América Central. Então, é uma diocese enorme. É a maior diocese ortodoxa do mundo, é a nossa, porque envolve 25, 25, perdão, 21 países, mais de 20 países. Olha, perguntou aqui sobre a penitência de alguém que comete um crime. Olha, é um assunto grave, né? É, é possível, sim, que se dê uma penitência, né, para que a pessoa, não possa se arrepender, né, possa ter consciência da gravidade e da profundidade da sua falta. Então, eu acho que sim, que é recomendável até, né, alguma tarefa espiritual é dada, né? Ok? Que mais? Como está nosso tempo ali, Serafim? Ainda tem mais de 10 minutos. Quando tá com muito tempo, não aparece, não. Hein? Tem mais de 10 minutos ainda. Ainda tem bastante tempo. 10 minutos. Pronto, vamos. Por favor, a pergunta que apareceu aí sobre, acho que foi Rafael, sobre a matéria do sacramento, não entendi direito. Bota aí a pergunta. Oi, quais seriam os termos equivalentes à matéria e forma do sacramento? Não entendi, Rafael. Eu não entendi essa pergunta. A matéria e a forma. Veja, vamos dar alguns exemplos. O batismo é na água por tripla imersão. Em caso de emergência, uma criança está no hospital, está para morrer, olha, um fiel pode batizá-lo. Bota uma aguinha na cabeça e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Pronto. Essa é uma emergência, né? Forma, a termo, sim, o ofício, eu posso lhe emprestar o ofício de batismo para que você veja. Agora, tem alguma diferença, né? Tradição latina e tal. Veja, a Igreja Romana, ela simplificou o batismo e faz o batismo por aspersão. Botar aguinha assim na cabeça, mas a forma do batismo é mergulhar na água. E é por tripla imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulhar na água, que simboliza a morte de Cristo. A confissão é auricular e é individual. Às vezes, um bispo chega numa comunidade e diz: perdoa os pecados a todos, sem confissão. Mas isso um bispo pode fazer. Pode. A graça, né, episcopal. Nós temos a crisma. A crisma tem um santo olho para a confirmação, crisma ou confirmação. Às vezes você recebe uma pessoa, por exemplo, um ortodoxo que ficou 10 anos fora da igreja, aí ele volta para a igreja, tem que ser crismado. Não pode entrar assim. Por quê? Porque a crisma renova o batismo dele, ok? A comunhão, a forma da comunhão foi modificada pela tradição latina. Nós comungamos a prósfora, um pão com fermento. Ah, isso é besteira, não é? Porque os judeus também tinham prósfora, o pão ázimo, o pão sem fermento. Ora,
A tradição, a tradição, a tradição latina substituiu o pão pela hóstia, que é um pão sem fermento. É por isso que a hóstia, né, tá lá a hóstia, você guarda ela 6 meses, tá lá. E o pão da Eucaristia ortodoxa, ele só dura 3 dias. Por quê? Porque é o pão com fermento, ele vai mofar. Então é o pão vivo, né? O pão vivo, é com fermento. E qual é a importância teológica disso? É muito simples. A comunhão com pão sem fermento lembra o pão ázimo dos judeus. E Cristo é o pão vivo. Então a Eucaristia é viva. E aí, então, a comunhão é feita pão e vinho. Sim, alguns evangélicos inventaram aí, eu acho que a própria Igreja Católica está permitindo o vinho sem álcool. Então, eles e alguns evangélicos tomam o suco. Eu já vi trabalhos teológicos dizendo que o vinho não era vinho, era suco. Isso é querer driblar, né? E querer utilizar argumento moralista. Cristo converteu o vinho na boda de Caná e utilizou vinho. São os elementos, pão e vinho, são os elementos da Eucaristia. E na Igreja Ortodoxa não há transubstancia, transubstanciação. Por quê? Porque na lógica tomista, a matéria se transforma. O ambiente cristão disse: nós não podemos explicar a Eucaristia. É um mistério. E Cristo disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Pronto. Agora, como é que é? Se muda eu não posso dizer, diz que a aparência, a substância, não é, do pão muda. A mudança espiritual. Eles estão querendo explicar a mudança material. Aí a Igreja Ortodoxa não entra nessa discussão. Diz que há uma mudança espiritual, mas a Igreja não explica, nem vai explicar, nem pode explicar, porque é um mistério de Deus. Quando Cristo é consagrado, não é, a Eucaristia, com a oração do Espírito Santo, e não é o Padre que consagra, invoca-se o Espírito Santo. O Padre diz as palavras, isto é meu corpo, tal, tal, distribuído e tal, tal. Mas há epicleses, que inclusive parece-me, e vamos confirmar isso, que a Igreja Latina não usa mais epicleses. Como no batismo, né? O padre diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, são essas as questões. Nosso tempo está terminando, não é? Tem É, 9 minutos mais ou o- menos. 8 minutos ainda. Bom, temos tempo para mais uma pergunta aí. Essas perguntas e essas respostas não esgotam a questão sacramental, não, gente. Isso é só o começo. Mas nós estamos definindo, não é, quais são, o que são características principais. Repete aí a pergunta que saiu aí, por favor. Alô? Quem fez a pergunta, repete, porque saiu aqui.
Bom, enquanto chega a pergunta, por que a crime é feita novamente quando passa muito tempo longe? Como é feito? Veja, o Rafael, eu já tive casos de pessoas que ficaram 10 anos fora da igreja. Imagina a quantidade de pecados que essa pessoa cometeu. Estou falando dessa pessoa que eu recebi, que levava uma vida. Então, ela tem que. Rafael, a crisma ou o sacramento é um rito de entrada na igreja. Então, nós vamos ter pessoas recebidas pelo batismo, pela crisma, pela confissão. Tem pessoas que são de outra igreja, igreja russa e tal, vem, eu tenho que fazer confissão. Aliás, é bom que vocês saibam que para comungar tem que confessar. Então, eu me confessei este mês. Então, tudo bem, não cometeu nenhum pecado grave, então pode comungar. Tem que jejuar, por isso que todo domingo nem todo mundo comunga, porque tem pessoas que não se prepararam e que, enfim, não querem chegar próximas, enfim, porque há um respeito pela comunhão. Gente, Eucaristia não é lanche. As pessoas entram na fila e vão comungar e tal, e não se confessam, não fizeram jejum. Que é isso? Nós temos 4 quaresmas por ano, então, no mínimo, 4 confissões por ano, no mínimo. E olha lá. Mas o recomendável é que as pessoas se confessem seus pecados, façam jejum para comungar. E outra coisa importante, você não pode chegar no final da liturgia e entrar na fila da comunhão, porque a comunhão você tem que participar, tem até um momento, até as bem-aventuranças, a não ser que, acaso, a pessoa está doente, a pessoa veio de longe, mas perdeu o ônibus, então, padre, eu mora longe e tal, aí o padre pode dar, mas a pessoa mora em Recife, tem carro, tem ônibus, tem Uber, e chega no final da liturgia, não pode entrar na fila da comunhão. Porque tem que. A liturgia é obra do povo, quer dizer, você participa da liturgia, reza as bem-aventuranças, escutou o evangelho, a epístola, o credo, né? Então, a oração da Virgem Maria. Então, você está acompanhando e aí você comunga. Por isso que eu digo, Eucaristia não é lanche. Ah, gente, venha cá comungar. Eu fui na igreja anglicana faz 1984. Ainda não havia a igreja ortodoxa. Cheguei lá, me botaram ali e eu entrei na fila da comunhão. Não quer saber se você é espírita, se você é do candomblé, chega lá e comunga. Pode ser assim. Na igreja ortodoxa não é assim. Ok? Bom, o que mais? Teve outra pergunta aí? A última pergunta. Cadê? Eu acho que foi Davi. Sim, respondi a pergunta de um ortodoxo que ficou anos afastado. Primeiro, ele não se confessou, ou se confessou, ele tem que, né? Ele se afastou da igreja, abandonou a igreja. Então, ele tem que ser recebido de novo. E não é castigo, não. É o melhor para a igreja, é o melhor para ele também. Ok? Tá claro isso? Você não é obrigado a ir para a igreja, mas também você tem que frequentar a igreja. Porque você escolheu entrar, ninguém obrigou a ninguém a entrar. É uma questão de coerência, não é? Concorda? Olha,
Isso aí é uma questão delicada. Em geral, não se permite. Não se permite. O motivo extremo seria o quê? Está morrendo? Vai fazer uma cirurgia e há o risco dele morrer, mas não tem padre? Bom, pode ser uma situação muito extrema, mas em geral não se comunga, né? E não há comunhão, isso é que é a verdade. Bom, mesmo assim, tem que conversar com o padre, ver a situação, porque não adianta ir lá comungar se não há, se há um questionamento da ortodoxia do sacramento, né? Por exemplo, você vai numa igreja católica, aí tem um leigo lá dando a comunhão. É complicado, não é tão simples assim, sabe? Não é uma questão burocrática, né? Não, não é birra, essa briguinha. Não é questão de briguinha, é questão de coerência. Questão de coerência. E você vê como está a situação, né? Como se trata as coisas da igreja. Veja, eu estou avisando logo a vocês. Veja, a Igreja Ortodoxa trabalha com muita seriedade a liturgia e o sacramento. Eu vou dar um exemplo. Tinha uma senhora amiga minha, muito católica e tal, tal, tal. Queria que eu confessasse ela. Disse, não posso fazer. Em respeito à sua igreja, eu não posso lhe confessar. Porque ela queria se confessar comigo para driblar os problemas que ela tinha com os padres lá dela. Aí eu disse, não, você tem que resolver lá com seu padre. Estava brigada lá com os padres. Está entendendo a situação, como não é tão simples assim. E eu encontrei um padre que fez a confissão dela. Bom, o nosso tempo foi-se embora, ok? Vamos encerrar, agradecer a Deus. Obrigado e vamos continuar na próxima segunda-feira. Continuamos, se Deus quiser, tá bom? Antes disso, eu vou passar algum material pelo grupo, tá? Para ir lendo, porque isso aqui é muito pouco, tá bom? Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou. Verdade ressuscitou. Verdade ressuscitou. Obrigado, então. Boa Verdade noite. ressuscitou.